Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro O Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray é um romance de Oscar Wilde. Eu já li imensos dos contos e de peças de teatro de Oscar Wilde e este foi o seu único romance e eu ainda não o tinha lido, então incluí-o aqui neste mês de março para o meu projeto de ler clássicos, porque de facto era um livro que eu tinha na minha TBR, tinha dito que queria muito ler há imensos anos, então comecei logo em março a ler este livro para riscar logo da minha lista, porque era de facto um livro que eu queria ler há muito tempo. Então, este livro é um livro que está classificado como terror, mas que, na minha opinião, é um terror bastante leve. Quer dizer que aqui o autor teve bastantes influências do gótico, portanto temos aqui um ambiente assim mais sobrenatural, temos aqui uma parte de fantasia, portanto puxa um bocadinho esse lado, mas eu sou muito medricas, portanto se é o vosso caso, se vocês não gostam de ler terror, não se preocupem porque este livro não vos vai assustar, nem vos vai tirar do sério, simplesmente tem um ambiente bem mais negro, portanto eu acho que essa categorização como terror não é extremamente correta, acho que tem ali só um toque de gótico, de facto. Então, este livro conta a história de Dorian Gray, e Dorian Gray é um rapaz novo, loiro, muito bonito e extremamente puro, portanto é um jovem que tem assim uma alma quase de criança, é assim uma pessoa muito cândida, muito tocada, muito não tocada pela sociedade, uma pessoa que vive ali muito à margem de tudo o que o rodeia. E nós, no início da nossa história, ele está a posar para um retrato de um amigo, portanto, um amigo que é pintor que está a fazer o retrato. E nós começamos a história com esse amigo pintor a confidenciar com outro amigo, que é o Lord Henry. E ele está-lhe a falar do Dorian e está-lhe a contar como o Dorian mudou a forma como ele interpreta a arte, que o Dorian se tornou para ele uma fonte de inspiração, que para ele o Dorian é quase como a própria arte pura, que sem ele nunca vai conseguir pintar mais nada, porque de facto ele tornou-se uma inspiração precisamente por ser assim tão diferente das outras pessoas. Este Lord Henry é um dandy da sociedade e é uma pessoa com uma visão muito diferente da vida e fica logo curioso para conhecer este Dorian Gray, não só por ver o retrato e ser uma pessoa tão bonita, como também por tudo que o amigo lhe está a contar. Então, quando tem a oportunidade, começa ali a conversar com ele e começa ali a dar assim uns toques da sociedade e do que lhe reserva. E o rapaz que vive tão placidamente no seu dia-a-dia, a aproveitar a juventude, fica logo com macaquinhos no sótão. O Lord Henry começa logo a questionar toda a beleza que ele tem agora, que um dia se irá perder, tudo o que ele pensa hoje que irá desvanecer, porque a sociedade muda, porque os tempos passam, porque todos envelhecemos. E logo no início o Dorian fica com aquela ideia, fica tão abismado com todas aquelas ideias que este senhor lhe mete na cabeça, que olha para o retrato e pensa: quem me dera trocar, eu poder não envelhecer e o retrato envelhecer por mim, porque de facto a minha pureza, a minha juventude vai-se perder. E começa aí a nossa história, ele forma uma grande amizade com este Lord Henry, tem quase uma admiração por ele, e ele, de uma forma um bocadinho de propósito, mas também sem ter percepção até que o ponto está a levar, começa a manipulá-lo um bocadinho, a mostrar-lhe um bocadinho a realidade da vida e a pô-lo com uma perspectiva muito diferente sobre as coisas. Não tem a percepção do quanto o está a desviar, nem o quanto aquela pureza desviada se torna tão distorcida. E nós começamos a perceber que o Dorian começa a fazer algumas asneiras, algumas coisas que o Dorian que nos é apresentado no início da história nunca faria, e a pouco e pouco o retrato começa a apresentar todos os males, todos os pecados, o envelhecimento que o Dorian devia ter tido, enquanto o Dorian continua sempre com uma aparência jovem e muito pura. Esta história deste livro é uma premissa que para a maior parte já é conhecida, ou pelo menos a maior parte já ouviu falar do retrato de Dorian Gray, provavelmente também já ouviram falar do retrato que envelhece. Essa era a parte que eu conhecia da história também. E este livro é extraordinário. Para começar, eu comecei o livro e na primeira página dei por mim a sorrir e a pensar: já tinha saudades de ler Oscar Wilde, porque a verdade é que tem um estilo de escrita tão característico. E eu comecei a ler e comecei logo com um sorriso. As personagens que nos são aqui apresentadas são deliciosas. Eu gostei particularmente do Lord Henry, porque é uma personagem bastante controversa. É uma personagem que vive a sociedade
com uma postura de aceitação e de contradição ao mesmo tempo, e é tão irónico e tão eloquente no falar que foi uma personagem que de facto me encantou pela forma como está construída. A personagem do Dorian é uma personagem que no início nós conseguimos perceber tudo o que ele significa e a pouco parece que se torna tão estranho e tão distante para todos nós, e eu penso que o autor fez isso também um bocadinho de propósito para nos pôr quase longe, porque ninguém consegue perceber exatamente o que é que se passa na cabeça dele, apesar do pensamento dele nos ser descrito. É um livro que torna aqui muitas questões da sociedade do autor que as mete aqui em plena a serem exploradas. Portanto, todas as questões impostas pela sociedade, todas as crenças, todas as exigências, a questão de classes sociais, de estatuto, e depois esta questão do Dorian ter um ar muito angelical e ninguém ser capaz de acreditar, mesmo quando começam a haver rumores de coisas más que ele não vai fazer, ninguém acredita, porque olham para ele e ele é um jovenzinho com uma cara tão inocente, como é que alguém com aquela aparência iria fazer algo? Portanto, é uma obra que explora muito a aparência, muito não julgar o livro pela capa, porque de facto há muito que vai ali por trás que não transparece. Tem este traço do gótico, tem esta coisa assim de fantasia, do quadro mudar e de todas as coisas negras que são exploradas. É um livro que fala também sobre a homossexualidade numa época em que isso era crime. Aliás, o autor teve preso acusado de homossexualidade também, e uma das provas usadas no julgamento dele foram excertos deste livro. Inclusivamente o livro foi cortado durante muitos tempos. Eu não tenho certeza se as edições que nós estamos a ler agora se são integrais, mas sei que ainda existem edições à venda que têm partes cortadas, porque são partes que dão a entender que haveria aqui um relacionamento homossexual. Portanto, é uma obra que explora muitos aspectos da sociedade em que o autor vivia. É uma obra muito, muito completa e ao mesmo tempo uma obra muito curta, com um ritmo de leitura bastante rápido, tem capítulos também bastante curtos. E é uma história muito envolvente. Eu, particularmente, como gostava mais do sentido do humor e da ironia, apreciava particularmente as partes do Lord Henry, como já referi, mas a parte de como o Dorian mudou e como é que o raciocínio dele estava tão distorcido, está tão bem construída, tão bem trabalhada e tão bem descrita. Mas lá está, é uma obra deste autor, que é um autor que eu tenho vindo a ler cada vez mais e a adorar cada vez mais, e que recomendo imenso se nunca leram. As peças de teatro dele são incríveis. Eu gosto particularmente do The Importance of Being Earnest, em português, a importância de ser ernesto. Adoro, é de partir a rir. E ele tem muito esses extremos, comédia, drama, aqui um bocadinho das duas coisas, e este sobrenatural aqui, mais este ambiente gótico. É um livro que vai ter então aquele toquezinho ali a puxar para o negro, portanto é uma leitura bem mais negra do que aquilo que eu normalmente pegaria, mas que não podia deixar de pegar, não só pela fama que este livro tem, mas também por eu gostar tanto deste autor. Este também é um livro que tem sido várias vezes adaptado, embora eu sei que uma das últimas adaptações, eu vou tentar deixar por aí a capa, é bastante negra, portanto peguem todos os aspectos que o autor aborda aqui com alguma subtileza e mete-os assim escarrapachados no ecrã, portanto sei que consegue ser bastante horrível para quem não gosta nada de terror, consegue mesmo puxar assim ao agreste, mas existem outras adaptações, portanto ainda não sei se vou ver, se não, ainda vou estudar, ver as adaptações todas que há, ver opiniões, ver o que é que devo ver de facto e depois decidir. Portanto, eu gostei muito desta leitura, foi uma excelente forma de começar o mês. Para mim, de facto, não é uma leitura não é dentro do padrão daquilo que eu normalmente leio, mas isso também é ótimo, e eu no final dei 4 estrelas e meia a este livro, recomendo imenso, gostei muito, muito da leitura. E é isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre o retrato de Dorian Gray. Digam-me em baixo se já leram este livro, se gostaram, se não gostaram, se estão curiosos ou se ficaram curiosos com a minha opinião. Deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. Recordo também que se quiserem comprar este livrinho, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo utilizá-los, mas estão a contribuir para o projeto crescer e eu agradeço-vos muito mais uma vez. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!